Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Gerson, mais uma vez aqui com a nossa lição número 5, lição da CPAD para 1º de fevereiro de 2026. O tema da nossa lição, o Deus Filho. Texto áureo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Verdade prática: Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Então aqui, Deus Filho, nós vamos estudar aqui, no caso, Deus Filho. Sabemos que Deus a nossa crença é num Deus triuno, não é só de Deus como Deus. Ele é o único Deus e Jesus Cristo é teu Filho e ele tem um Espírito Santo. Não. Nós cremos, como os assembleianos, acreditamos num Deus triuno, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Significa que nós acreditamos em um ser com a mesma essência. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles têm a mesma essência, é igual em poder, é igual em virtude, é igual em soberania. A questão da nomenclatura foi importante, no caso, se não lembro, na lição retrasada, foi importante justamente para a obra da redenção. Deus Pai enviou o Filho, Deus Espírito Santo concebeu o milagre do Filho no ventre de Maria. O Filho, ele é responsável pela redenção da humanidade, né? Então você vê a nomenclatura, como nós lemos, isso é bastante interessante, por isso que é bom a gente estudar, né? Na lição retrasada, está demonstrando isso, que a nomenclatura foi importante justamente não para colocar uma hierarquia, dizer que Deus Pai é superior e Deus Filho está no plano superior e Deus Espírito Santo no plano mais inferior ainda. Não existe esse plano de hierarquia dentro da concepção do entendimento da Assembleia de Deus em relação ao Deus que nós servimos, ok? Em relação a Jesus, a Deus e ao Espírito Santo. Então todos têm a mesma essência, têm o mesmo poder, têm as mesmas qualidades. Não existe uma hierarquia onde um seja superior ao outro. Essa é a nossa crença. Respeitamos outras crenças, como por exemplo presbiteriano, não acreditam dessa forma. Várias outras teólogos renomados, homens importantes aí, homens que de palavras, eles entendem de uma forma diferente. Batistas e tal, nós respeitamos, ok? A crença das outras pessoas, mas dentro da questão da teologia das Assembleias de Deus, com base nas Escrituras, nas nossas interpretações, no nosso entendimento, que acredita ser entendimento espiritual, nós entendemos dessa forma, que Deus, dessa forma, totalmente embasado aí nas Escrituras, ok? Então, o textuário diz, textuário, lembrando que aqui é o textuário, áureo significa ouro, então texto de ouro. Qual é o texto de ouro? Ok? Dessa lição que nós estudamos hoje, o texto do ouro, texto áureo ou texto de ouro, está lá em Mateus capítulo 17, versículo 5, que diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então esse versículo aqui nós expressa aqui as palavras do Senhor Jesus, ou melhor, as palavras de Deus, do Deus Pai, em relação ao Deus Filho, que no caso do episódio lá no capítulo 17, que trata da transfiguração do Senhor Jesus, ali no monte, ok? Então, onde apareceu ali, né, Elias, apareceu Moisés, também para o Senhor Jesus, e estavam juntamente ali com ele seus 3 discípulos, ok? Seus 2 discípulos. Então, aqui está dizendo o seguinte, e ele vai dizer: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele escutar. Mais uma testificação sobrenatural, aí a voz de Deus, ok? Para que eles escutassem, servindo como testemunha. E aqueles discípulos eles estavam ali justamente para isso, ok, gente? A gente despreza muito a questão fala muito sobre a aparição de Jesus, de Moisés, da voz de Deus, de Elias e tal. Mas há uma questão aqui de suma importante, né? Onde o Senhor Jesus Cristo ele vai levar Pedro e João para estar lá com ele, ok? Então essas duas pessoas, esses dois discípulos, lembrando que os discípulos eles foram chamados: vós sereis minhas testemunhas. Então os discípulos eles foram chamados para ser testemunhas. Nesse caso aqui em especial,
Somente esses dois foram chamados para estarem lá com o Senhor Jesus nessa revelação, ok? Então, isso aí era o quê? Para testemunha. E o Senhor Jesus Cristo, que eles deveriam falar isso posteriormente, ok? Conversar sobre isso, no caso, proclamar isso aí, falar sobre essa visão essa experiência que ele teve com o Senhor Jesus futuramente, ok? Como testemunho. Isso é testemunho pessoal, testemunho para eles mesmo, eles viram, tá? Testemunho para eles mesmo, fortalecer a fé deles, para eles irem avante, ok? Beleza? No caso aqui também, essa voz, essa palavra do Senhor Jesus Cristo, que disse aqui, este é meu filho amado, quem me compraz, isso também se realizou no ato do batismo de Jesus. Os irmãos devem estar lembrados disso. Onde no ato do batismo de Jesus, ali nós temos a trindade, né? Deus Filho sendo batizado, a voz de Deus falando, este é meu filho amado, em quem me comprazo. E outra questão foi a testificação da presença, pela presença do Espírito Santo, de uma forma teofônica, da teofonia. No caso, teofonia significa aparição, no caso, a aparição do próprio Deus em uma forma, às vezes de uma aparência visível, humana, pode aparecer como uma figura humana ou aparecer, como no caso aí apareceu no episódio do batismo de Jesus, como uma pomba, ok? Então isso aqui é muito bastante, acredito que seja bastante relevante destacar essa questão do testemunho da Trindade, sempre em todas as épocas, sabe, você vê a obra do Espírito Santo, você vê a obra de Jesus durante a face, com o período que ele esteve aqui na face da terra, o próprio Deus e o próprio Espírito Santo atuando junto ali, a Trindade atuando, ou seja, a Trindade atuando na pregação, a Trindade atuando ali nas curas, na libertação das pessoas, dando sequência aí a Atos dos Apóstolos também, e também deu sequência, obviamente, até hoje, até os dias atuais, pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, e sempre vai atuar através aí da Igreja, enquanto o Senhor Jesus Cristo, né, até o fim. Vamos até o fim, ok? A verdade prática, Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Então aqui, a verdade prática, ela vai destacar Jesus Cristo, o Filho de Deus, como sendo uma revelação plena, ok? Uma revelação plena e absoluta. Então Deus, ele trouxe uma revelação plena sobre o seu Filho, Jesus Cristo, ok? Sobre o Senhor Jesus Cristo, demonstrando que ele, no caso, é o centro da revelação divina e o único mediador entre Deus e os homens. Você vai ter aí várias pessoas procurando vários mediadores dentro da própria igreja, com todo respeito, mas dentro da própria igreja católica você vê que existe vários mediadores. Respeito, tenho amigos meus que são católicos, tem amigos meus que são de outras religiões, eu respeito tudo isso. Só estou balanceando aqui com o que diz as escrituras, né? As escrituras falam que Jesus Cristo é o nosso único mediador. Aqui vai falar, nesse texto histórico, que Jesus Cristo é o único mediador. Se ele é o único mediador, então não pode ter outro mediador. Então, existem muitas situações, até mesmo porque muitas pessoas foram criadas dessa forma hoje. Né? Dentro do catolicismo, por exemplo, existem pessoas que têm vários santos. Né? Essas pessoas aprenderam dessa forma. Então, para você ensinar de uma forma diferente, fica difícil. Nós temos que respeitar, ter situações que só o sobrenatural de Deus, para trazer uma revelação mais profunda, para que traga um impacto e a revelação seja completa na vida daquelas pessoas e elas consigam enxergar. Ok? Aqui, nesse caso, está dizendo o seguinte, que Jesus Cristo, ele é o único mediador. Se ele é o único mediador, então os apóstolos que depois eles foram santificados, os apóstolos, né, eram discípulos, depois eles se tornaram apóstolos, depois eles se tornaram mártires. Daí eles foram santificados. E assim, respeito muito a questão da Igreja Católica, da forma como ela trabalha, a gente tem que respeitar o trabalho dos outros e entender as relações aí de fé das pessoas. Contudo, dentro das Escrituras não existe uma base bíblica para você fazer desses apóstolos esculturas, ok? Fazer miniaturas desses apóstolos, nem que seja um tamanho aí de um homem natural, 1,70 m, 1,80 m, não sei, mas
não existe nas Escrituras, pelo contrário, nas Escrituras elas condenam essa questão de fazer miniatura ou fazer qualquer figura de adoração. Dos apóstolos você não tem nenhuma base, absolutamente nenhuma base, não existe base bíblica para que uma pessoa faça uma miniatura ou uma imagem de Pedro, de João e tal, e se prostre assim diante dele. Até mesmo Pedro, no episódio que ele teve lá na casa do centurião, que era um homem bastante, que era um homem que tinha se convertido, né, ao judaísmo, uma pessoa devota, que amava a Deus, que fazia tantas coisas maravilhosas. Quando João chega naquele local, ele se dobrou diante de João. Desculpa, de João não, de Pedro. Olha só o que ele fez, ele se dobrou diante de Pedro. Pedro se sentiu, gente, ele se sentiu muito ofendido. Ele falou, gente, não é tipo assim, cara, não, eu sou um homem igual a você. Ele falou, não se poste diante de mim, não. Eu sou um homem igual a você. Eu sou um homem igual a você. Então, Pedro, quando aquele homem, ele se prostra diante de Pedro, aquele homem, Pedro não aceitou aquilo, não aceitou a adoração, ok? Pedro, ele não aceitou a adoração. Anjos que são anjos não aceitam a adoração. Existe episódios também nas Escrituras onde um anjo aparece, alguém se prostra ali diante daquele anjo, o anjo fala, não se prostre diante de mim, não. Então, a homem e a anjos não se presta adoração. As únicas pessoas nesse universo que se pode adorar, se pode se prostrar, é somente Jesus. Pedro foi uma pessoa maravilhosa, mas ele foi tão um homem como eu e você. Trabalhou, fez tantas coisas maravilhosas, mas eu sinceramente, se eu tivesse sido Pedro ou algum dos apóstolos, eu também como Pedro, por mais que eu fosse usado com poder, com sobrenatural, gente, eu particularmente jamais iria querer que uma pessoa se prostrasse de mim. Mesmo depois da minha morte, fizesse uma imagem minha para estar se prostrando, ok? Respeito muito quem pensa diferente, as pessoas que mais não há base bíblica realmente para fazer mais para adoração. Qualquer coisa vocês também pode procurar, ler isso também, capítulo 20 de Êxodo, ok? Êxodo, segundo livro do Pentateuco, Êxodo, que vai falar sobre a questão da adoração, da imagem de escultura, onde Deus ele proíbe, ok? Ele proíbe veementemente a questão da adoração, ou melhor, a outros deuses e também a construção de qualquer outro tipo de imagem para que alguém se possa se prostrar. Ele mesmo não fez, não deixou que a sua aparência, né, não deixou que ninguém visse a sua aparência. Deus, ele não deixou até hoje, não demonstrou a sua aparência. Interessante isso, né? Quando ele aparece para falar com Moisés, Êxodo capítulo 3 ou capítulo 4, de 3 e 4, de Êxodo também, Deus ele fala com Moisés. E ele traz assim, numa sarça ardente de fogo, mas ele não aparece a sua imagem. Eu acredito que isso foi muito importante, esse ato de Deus. Porque se Deus mostra, irmãos, a sua imagem, o homem tem uma tendência terrível para fazer imagem de escultura. E Deus nunca foi da vontade de Deus que eles fizessem isso. Inclusive, o povo de Israel, depois que conquistou a terra prometida, eles caíram também por causa da adoração à imagem. Eles fizeram imagem de escultura para adorar. E o fim deles foram, pelo menos, se eu não estou enganado, o Reino do Norte, né? O Reino do Norte, se eu não estou enganado. Ele foi o Reino de Israel, né? Que foi dividido entre Judá e Israel. Então, a tribo de Israel, aquela que reuniu as 10 tribos ali, ela foi uma tribo que ela se entregou a uma idolatria completa. E dali, o fim deles foi triste, né? A destruição, eles foram levados aí pelos assírios,
onde houve o cativeiro e de onde eles nunca mais retornaram, ok? Então, assim, muito cuidado com essa questão, muito importante nós entendermos a divindade absoluta do Filho, ok? Onde Jesus Cristo, de fato, ele é a divindade e somente é ele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós devemos render a adoração. Então, nessa lição, nós temos, nesse caso aqui, né, o Deus como Filho. Então, ela está dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico, nós vamos estudar a divindade do Filho. Segundo tópico, a centralidade do Filho. E o terceiro tópico, a missão redentora do Filho, ok? Então, vamos lá. A divindade do Filho. Nesse subtópico aqui, a divindade do Filho, subtópico 1, diz assim, a concepção virginal de Jesus. Então vai mostrar que Jesus Cristo ele teve uma concepção, obviamente, virginal. Ele nasceu de uma mulher, ok? Beleza. Ok? As mulheres, Deus deu esse dom para as mulheres, né? E e na maioria dos casos, as mulheres, elas amam ser mãe, amam ser mãe. A maioria das jovens, né? Elas sonham em ser mãe. E a maternidade é uma experiência maravilhosa para as mulheres. É isso? As mulheres inclusive, uma das maiores frustrações que pode ocorrer na vida de uma mulher, e realmente isso é uma questão muito profunda e muito forte, é justamente o fato de não conceber. Então, a mulher, por mais que ela saiba que vai ser um período, de certa forma, um pouco dolorido, até mesmo o parto, mas esse sonho é tão grandioso e é tão prazeroso na vida delas que elas não abrem mão de serem mãe, de passar por isso e dar à luz ou trazer à luz a uma criança. E nesse caso, o Senhor Jesus Cristo havia nos planos de Deus essa missão redentora antes mesmo da eternidade, antes da existência de Adão. Já estava tudo escrito, Deus já sabia tudo, já estava tudo premeditado, tudo que iria acontecer. Então já estava previsto a vinda do Senhor Jesus Cristo e de fato ele nasceria de uma mulher. Agora, esse texto aqui que fala a concepção virginal de Jesus, ele vai demonstrar que, apesar de que foi uma concepção vaginal ou virginal, como diz aqui, foi a concepção virginal, ele saiu de dentro de Maria, mas quem concebeu, quem realizou, né, a concepção de Jesus dentro do ventre de Maria não foi o homem. Ela não teve nenhuma relação com o homem. Ela era virgem. Então, essa concepção aconteceu pela virtude do Espírito Santo. Então, aqui vai destacar, com base nas palavras das Escrituras, Lucas capítulo 13, capítulo 1, versículo 35, onde o anjo Gabriel diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Aí, o que está falando aqui, ó? Aí vai destacar o texto aqui, vai destacar o seguinte, a sombra. O que significa a sombra aqui? A sombra significa presença. A sombra do Altíssimo te cobrirá. Aqui está demonstrando o quê? A presença do Deus Pai. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aqui está destacando a presença do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo. E essa questão e outra expressão que o autor vai destacar aqui, que é virtude. Que significa virtude? Significa, no caso da palavra que vem do grego, dinamos, que significa dinamite. Na sua percepção real, significa poder real, poder de Deus. Ou seja, foi o poder real, foi o poder de Deus, o poder de Deus
que trouxe Jesus ao mundo. Sem o poder de Deus, Jesus Cristo não teria vindo ao mundo. Então Jesus Cristo não dependeu de José. Não dependeu próprio Deus para trazer um filho ao mundo, não precisou da concepção de uma relação entre um homem e uma mulher. Foi o próprio Deus. Um ato único. Um ato único. Algo que milagre, uma concepção milagrosa, algo perfeito, que somente aconteceu por causa do poder de Deus, tá? Então isso aqui é muito importante. Foi o próprio Deus que agiu no ventre de Maria e fez ali brotar uma semente, e fez ali brotar, gerar, começar a gerar, a conceber um ser especial e espiritual, o Deus eterno, o Deus Filho. O corpo de Maria, Maria, respeito mais uma vez que eu vou trazer assim, falar sobre essa questão da adoração a Maria. A Maria, ela trouxe Deus ao mundo. Ela foi responsável por conceber o Deus Filho. Mas ela nunca foi e nunca será uma divindade, ok? Respeito também a questão da Igreja Católica, mas no nosso entendimento, Maria, ela foi apenas um instrumento. O seu corpo foi um instrumento. Por exemplo, Jesus Cristo, Deus me usa para ministrar a aula. Beleza, é um dom que Deus me deu. Deus, ele usa minha esposa para ministrar, para louvar. É algo que Deus usa ela. E por aí vai. Então, nós somos instrumento. Como Deus vai fazer, como Deus vai agir. Deus já tem outras pessoas que eu colocaria como superiores espiritualmente a mim, que não tem nem... Poxa, eu não me sinto, meu Deus do céu, extremamente inferior a essas pessoas, eu me sinto. São pessoas que têm coragem de sair do Brasil, de deixar seus empregos, de deixar sua família, para atender um chamado, irmãos, chamado missionário, para ir lá para o Oriente Médio. Não é para ganhar dinheiro, é para ganhar almas para Jesus. Pelo contrário, não é pelo ganhar dinheiro, essas pessoas vão para lá. E muitas dessas estão hoje, enquanto eu aqui estou nessa mordomia aqui minha, nesse lugar seguro, estou trabalhando, né? Estou levando sustento à minha casa, estou estudando, estou no conforto do meu lar. Tem pessoas lá hoje, no continente africano, que está sofrendo ameaça de morte. Pessoas hoje, cristãos, que estão sofrendo muito no Irã, no Iraque, em vários países lá fora. Então, assim, eu não chego aos pés dessas pessoas, mas cada um tem uma missão específica, sabe? E Maria foi essa missão de Maria. Foi a de trazer Jesus. Alguém tinha que trazer Jesus. Deus ia usar uma mulher. Deus ia usar uma mulher. E usou a Maria. Ok? Uma mulher temente a Deus, uma jovem na época, talvez 16, 17 anos, temente a Deus, uma jovem realmente fiel, que sabe que tinha, com certeza tinha testemunhos, né, de todos ali. Então, foi bênção, foi bênção. Uma mulher certa, mas não chega ao top, jamais chegará. Como eu já falei aqui, o Senhor, os discípulos não aceitaram a adoração, como a Igreja Católica faz, mais de esculturas. Eu acredito que também Maria, como os apóstolos, foi instrumento de Jesus para pregar o Evangelho. Maria foi um instrumento, né, para trazer o Senhor Jesus aqui na face da terra, porque ela fez parte, né, no caso, desse plano redentor, assim também como José, ok? José que dava grandes testemunhos. Mas Maria, depois disso, a Bíblia fala que ela teve, inclusive, relações normais com seu marido, relações aí sexuais normais, amou muito, teve muito prazer com seu esposo, que bom, família abençoada, gerou filhos, outros filhos, gerou outras filhas também, após as escrituras, né, narram isso, após o nascimento de Jesus, ok? Então foi uma mulher normal, teve sexo como qualquer outra mulher que dentro da sua normalidade,
tem suas carências, necessidades sexuais, como Deus ele criou a mulher, ok? Então, uma mulher que com muito respeito, com muito carinho, como eu tenho por todos os apóstolos, por todas as pessoas, tenho por ela também, ok? Mas não chega a esse top, né, dessa questão de se prostrar diante dela ou fazer uma imagem dela assim para adoração, ok? Então, tá, subtópico 2 vai tratar da deidade absoluta do Filho. Então, como é que vai tratar essa deidade? O que significa a deidade, né? Significa justamente a mesma coisa. Deidade e divindade é a mesma coisa. O que vai se destacar aqui nessa revista é que a eternidade de Jesus, que significa que ele vai destacar aqui João capítulo 1, no versículo 1, onde vai destacar que ele é eterno e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ok? Então Jesus Cristo, ele vai existir desde a eternidade. Então ele não foi criado, ele já existia. Inclusive João no capítulo 1, o Evangelho de João no capítulo 1, diz que, no caso, o mundo foi criado por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, é o próprio João que conviveu com Jesus, o apóstolo João, que conviveu com Jesus, que teve ali, que escreveu o livro de Apocalipse, no caso, e teve essas revelações superiores, ele testifica que Jesus Cristo, no caso, pelo poder do Espírito Santo, que Jesus Cristo existe desde a eternidade. E, inclusive, diz que ele foi responsável pela criação do mundo. Nada do que foi feito se fez. Confere lá, livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, que isso aí é de suma importância. Outra situação importante nesse subtópico é que vai falar sobre a questão de Deus, das duas naturezas de Deus. Ele veio aqui na Terra, ele foi, no caso, ele foi gerado por uma mulher, passou os 9 meses num ventre de uma mulher, depois nasceu, viveu aqui entre nós, então ele tem as duas naturezas, ok? Ele tem as duas naturezas. Apesar de estar lá na glória, foi eliminada a primeira natureza, não. Aprendemos isso na lição das revistas do ano passado, 2025, ok? Que ele tem as duas naturezas. Inclusive, estudamos que essa questão foi um debate teológico que ocorreu lá pelo século XIV, alguma coisa assim, onde existiam os teólogos da Igreja Católica que debatiam, onde uns diziam que havia a crença de que Jesus Cristo não tinha natureza atualmente, né? Não teria a natureza após a sua morte, natureza humana, somente divina, ok? E no caso prevaleceu aqui nos dogmas da fé de que Jesus Cristo ele prevalece, ele tem as duas naturezas, tanto natureza humana quanto a natureza divina. Também esse tópico vai destacar a mediunidade de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, ok? Aqui no subtópico 3, que diz atributos de Jesus. No caso, esse tópico ele vai tratar dos atributos de Jesus. Quais são os principais atributos de Jesus? Será que você sabe de cor os atributos de Jesus? Os atributos de Jesus são os mesmos atributos, os atributos de Deus. São atributos que não são compartilhados com homens, com o homem. Ok? Tem atributos de Deus compartilhados com o homem e atributos que não são compartilhados. Quais são esses atributos? Os atributos divinos, onde somente a divindade tem. Por exemplo, a eternidade. Ele é eterno, ou seja, ele não tem princípio e nem fim de dias. Da mesma forma, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ok? São atributos de Jesus, os atributos divinos, que não são compartilhados com os homens. Então, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é imutável. Então, ele tem todas essas atribuições divinas que pertencem somente à Trindade, Deus Pai, Deus Filho e também Deus Espírito Santo. Vamos lá então agora para o nosso tópico 2. No caso, tópico 2 chama-se a centralidade de Jesus. Então, nesse caso aqui, nesse tópico 2, onde está falando sobre, no caso aqui, a centralidade do Filho de Deus, subtópico 1 diz
a glória sobrenatural de Jesus. No caso aqui, apesar de estar o subtópico como descrito a glória sobrenatural de Jesus, nós vemos o seguinte: o tema principal aqui, a parte principal que ele está destacando, é justamente o fato de testificar que Jesus ele tem as duas naturezas, ok? Como que ele vai usar esse testemunho, como que ele vai embasar isso nas Escrituras? Justamente no capítulo 17, no caso aqui 17, versículo 1, onde Jesus Cristo, de Mateus, onde Jesus Cristo ali tem um evento, ali uma experiência, onde ele vai para o monte, leva consigo João, ou Pedro, João e Tiago, e lá aparecem Moisés e Elias para o Senhor Jesus. Para eles, lá eles vêm, e Pedro fica meio atordoado, né? O irmão lembra desse episódio, pergunta: mestre, quer que façamos aqui 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés? E também, além deles verem esses homens, ouve-se, sai aquela voz dos céus. Também uma questão muito forte também e muito profunda que vai destacar aqui é a metamorfose, ou é a palavra no grego que significa, que foi traduzida para nós aqui como transformação. Houve uma transformação literal, visível, no corpo de Jesus nesse episódio, durante essa experiência, ok? Onde Jesus ele vai para o monte, o seu rosto ele foi totalmente transformado, as suas vestes ficaram branquíssimas. Então houve uma experiência ali sobrenatural marcante. Houve a voz do Senhor Deus, que vai dizer: esse é meu filho amado, que me comprazo, a ele escutai. Houve a voz dele, houve-se também a experiência de ver ali Moisés e também Elias, ok? Então, e essa transformação do Senhor Jesus. Então, aí vai destacar aqui esse evento que Jesus Cristo, que João viu ali, nesse episódio da sua experiência ainda como discípulo de Jesus. Depois ele vai ter outra, vai destacar aqui no caso, como está no caso, destacando aqui no final Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, que já vai falar da experiência de João, já idoso, aos seus 95 anos de idade, onde ele agora tem outra experiência com o Senhor Jesus. Ou seja, o apóstolo João, ele teve várias experiências maravilhosas com Jesus, mas nesse caso aqui ele teve essa experiência marcante dessa transformação do seu corpo ali visível, e depois em glória, a glória, aqui por isso que o texto vai falar, a glória sobrenatural de Jesus, porque o seu corpo, ele foi como se tivesse sido glorificado naquele momento ali, ele foi totalmente transformado ali, né? O seu rosto, a sua roupa ficou totalmente esbranquecido, uma luz assim, uma coisa forte mesmo e tal. E no livro de Apocalipse, ele vai tratar desse Jesus agora. Ele teve uma visita, estava isolado, ou seja, preso numa ilha chamada Patmos, e ele estava preso nessa ilha, e onde, nesse período, nessa fase, o Senhor Jesus Cristo ele teve uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus, e dentro dessa experiência, Deus tinha uma missão para ele, e ele ali escreve toda aquela experiência, aquilo que foi transmitido para ele, porque foi dado para ele não para ficar com ele, né? Mas para ser transmitido ao mundo. Mas nessas experiências sobrenaturais, é interessante destacar o capítulo de número 1, versículo 14, onde o apóstolo ali, comparando com essa visão agora que ele teve, ele vai ver o Senhor Jesus Cristo também com o seu corpo todo, um ser totalmente transformado, suas vestes brancas também, cabelos brancos, como mais branco do que a lã, do que a mais branca neve,
Então acontece, ele vai ver também, vai ter outra experiência agora com o Senhor Jesus, em um corpo agora também transformado. Então, isso aí, essa questão dessa transformação no corpo, isso está tratando do que o autor vai falar aqui, nesse subtópico, logo aqui no tema desse subtópico, a glorificação sobrenatural do Senhor Jesus, ok? Que aconteceu nessa experiência aí, para eles verem, porque como ser em carne ainda, e também como na glória, ou seja, onde o apóstolo Paulo já viu ele lá nesse plano sobrenatural, onde Deus levou ele, onde Jesus Cristo levou ele, onde ele estava, e ali ele teve essa experiência com o próprio Deus. Então, o autor dessa revista, desse livro, o comentarista, no caso dessa lição, ele vai destacar que isso aí vai comprovar também a natureza de Jesus, ok? Ou seja, a natureza humana de Jesus. Jesus Cristo teve a sua natureza, apesar de ser assunto aos céus, estar lá glorificado, ele ainda tem essa natureza. A natureza humana, não terrena, né? Natureza humana e também a natureza divina, ok? Então nós vamos agora para o subtópico 2. Subtópico 2, o testemunho da lei e dos profetas. Então, o que esse subtópico aqui vai querer transmitir para a gente? Que já o tema dessa revista, né, é que o Filho de Deus como filho, desculpa, Jesus como Filho de Deus. No caso aqui, Jesus como Deus. Nesse caso aqui, Jesus como Deus, nós estamos buscando embasamento para isso, né? A revista ela busca embasamento para isso. No caso aqui, o testemunho da lei e dos profetas. A lei e os profetas testemunham acerca da divindade de Jesus, ok? Assim, é bem difícil para os judeus, até mesmo nos dias atuais, até mesmo para alguns cristãos, aceitarem a divindade de Jesus, ok? É difícil para muitos cristãos aceitarem a divindade de Jesus. Mas, de acordo com esse subtópico aqui, subtópico 2, que diz o testemunho da lei e dos profetas, busca destacar justamente isso, que tanto a lei quanto os profetas, ela testemunho de Jesus. Que testemunho da lei é essa? O testemunho da lei é justamente a Torá, a lei de Moisés. E o testemunho dos profetas, que é os profetas profetizaram. Inclusive, o próprio Moisés, podemos dizer que ele foi o primeiro profeta a profetizar sobre Jesus. A profecia sobre Jesus, podemos destacar Gênesis capítulo 12, onde Deus ele vai chamar Moisés, ele vai falar com Moisés e vai dizer para Moisés que Moisés, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Obviamente, capítulo 3 também desse mesmo livro de Apocalipse também, obviamente que menciona ali, no episódio ali do caso da queda do homem, onde Deus ele vai falar também, faz menção, obviamente, do Senhor Jesus. Não diretamente, então diretamente ou mais diretamente, a gente pode dizer que Moisés foi aquele que mais testificou sobre o Senhor Jesus. Então aqui, Moisés, no caso no livro da lei, ok? Então, porque esse livro aqui, ele vai destacar essa parte aqui, menosendo, testemunho da lei dos profetas, vai testificar, dizer que no caso aqui, Moisés, ele representa a lei, no caso aqui, e Elias, porque foram esses que apareceram justamente ali na aparição de Jesus no monte. Como eles apareceram ali no monte, no caso, apareceram ao Senhor Jesus e também aos seus discípulos, obviamente, no caso, esses dois aqui, irmãos, olha só a profundidade dessa revista. Eu achei muito interessante isso, porque às vezes a gente olha assim, cara, mas vai falar de novo da Trindade de Deus e tal, mas sempre tem alguma coisa nova, né, que a gente não tinha observado. E é bem legal isso aqui. Veja o que ele está mostrando aqui. Que, no caso, essa aparição de Jesus, ou melhor, essa experiência de Jesus com seus discípulos, que teve juntamente com
com Moisés, Eli e Elias, essa experiência deles aparecerem ali foi importante. Por que foi importante? Porque esses dois ali aparecendo, eles estão testemunhando do Senhor Jesus. Eles estão dando testemunha de Jesus. Ok? Isso aqui é muito importante. Moisés e Elias apareceram ali e serviram para quê? Para dar testemunho para os seus discípulos. Testemunho, e aqui vai dizer o seguinte, que é o testemunho da lei. Por quê? A lei trata sobre Jesus. E a lei, justamente, Moisés, porque Moisés representa a lei. A própria lei anuncia a chegada do Messias, que haverá um próprio Messias. O próprio Moisés foi que testificou isso. Aí você vai ver, no caso, Elias aqui, ele representa os profetas. Então, no caso, foi importante que Moisés foi o mediador da antiga aliança, ok? Então, isso aqui foi muito importante. Ele, mediador, Moisés, mediador da antiga aliança, agora ele está conversando com o mediador da nova aliança. Olha que coisa tremenda, ok? Então, a sua presença indica que toda a lei aponta para Cristo, ok? Então, esses dois personagens testemunharam que Jesus é o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras. Então, a presença dele, a revista vai dizer, que é a prova inefável e visível da superioridade do Senhor Jesus. Ok? Temos grandes homens. Elias foi um grande homem, Moisés nem se fala. Grandes homens, mas Cristo é o ser superior a todos eles. Vamos lá então para o nosso subtópico, no caso aqui, subtópico 3 dessa lição. Subtópico 3 diz a aprovação divina. Como que nós vemos o caso, como que ocorreu aqui, essa revista vai destacar, como que aconteceu a aprovação divina. Mais uma vez, é embasado aqui ainda, capítulo 17, ok, versículo 1 de Mateus, onde dessa experiência sobrenatural. Eu já destaquei aqui a presença de Moisés, a presença de Elias, a transformação no próprio visual de Jesus, no estereotipo, no corpo de Jesus. E agora, para comprovar a aprovação divina, e houve o quê? A voz de Deus. É a voz da aprovação, ok? Foi a voz de comando definitiva, a voz que confirma, ok? A divindade de Jesus, o ministério e a sua chamada. Então, a aprovação do Pai. Como que se deu isso? Esse clímax, ele se deu quando Deus falou. Olha só. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz. Essa voz é o símbolo da presença de Deus, que aconteceu também no batismo. Ok? No batismo, o Senhor Deus disse: Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, você vê que aqui vai destacar que essa palavra, essa expressão, ela foi repetida 2 vezes. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Foi falado lá, já disse sobre isso aqui na início da lição, foi falado lá no capítulo 3 de Mateus, ok? Versículo 17, quando Jesus Cristo foi batizado. E agora, interessante, no capítulo 17 de Mateus, no versículo 1, ok? Onde ele vai falar, isso aí, já a segunda vez, que Deus repete essa mesma palavra. Eu não vou fazer a aplicação da lição, não. Porque, veja, já estou em 44 minutos sem fazer a aplicação. Porque se eu fizer a aplicação, vai demorar muito mais. Mas muitas coisas que eu estou lendo aqui eu poderia aplicar. E o autor da revista, melhor, o professor na sala de aula não deve deixar de fazer uma aplicação pessoal. Uma aplicação para a lição, ok? Porque senão vai ser uma aula de conhecimento, conhecimento, conhecimento,
mas aplicação que vai fazer a diferença na vida do aluno nenhuma, ok? Por exemplo, nessa questão aqui, eu poderia destacar uma aplicação aqui que eu poderia fazer. Houve uma voz do céu que disse, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, que significa ou em quem eu tenho prazer. Aí eu pergunto para você, você pode perguntar para os seus alunos, será que Deus ele tem uma voz de aprovação para você? Uma voz de aprovação para o seu ministério? Uma voz de aprovação para a sua chamada? Uma voz de aprovação para o seu cotidiano, para a sua vida espiritual? Será que Deus hoje ele pode dar um testemunho de você, assim como deu do Senhor Jesus? Então, é muito importante que você faça esse tipo de aplicação. Vamos lá para o tópico 3, o último tópico, vamos ver se a gente consegue terminar em 1 hora. Vamos lá, o tópico 3 diz, vai tratar a missão redentora do Filho de Deus, ok? Subtópico vai determinar agora, vai finalizar com esse tema, a missão redentora do Filho de Deus. Então, subtópico 1 diz, o Filho como revelação suprema. O que vai destacar aqui nessa lição? O subtópico 1, Filho como uma revelação suprema. Ainda vai tratar nesse tópico aqui, no caso da revelação, da experiência sobrenatural que os discípulos teve ali com Jesus. Continua ainda embasado no capítulo 17, estudando, meditando e refletindo sobre o capítulo 17 de Mateus, no versículo 5, onde Jesus Cristo, capítulo 1 em diante, né? Onde Jesus Cristo vai dizer a ele, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele escutai. Então, o autor dessa revista vai demonstrar o seguinte, que essa experiência que eles tiveram lá no monte, onde teve Elias e onde teve Moisés, que foi o mediador da antiga aliança, essa experiência foi muito importante. Por quê? Porque sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança. Gente, que profundo, né? Que profundo. Eu nunca tinha estudado e compreendido dessa forma. A experiência de Jesus ali com Moisés, eles conversaram, né? Esteve esses dois líderes. Moisés lá na glória. Moisés ele aparece para Jesus e Jesus ali conversando com ele, com Elias. Então, nisso aí sinaliza essa transição que tem como base essa experiência com Moisés e também a voz do próprio Deus, quando diz, escutai-o, né? Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Finaliza dizendo, escutai-o. Então, é a voz dessa nova aliança do Senhor Jesus, por meio do Senhor Jesus, que nós devemos escutar. Essa é a nova aliança. É interessante isso. Isso ali sinaliza a transição dessa nova aliança, a transição entre a antiga e a nova aliança. Vamos dizer assim, toda aquela experiência né, que Jesus teve ali com Moisés é uma certificação, ok? De que essa aliança, da experiência de Moisés, de Jesus com Moisés e Elias, da voz de Deus falando com ele, como é o centro, é o ser, é o supremo e está no comando, é a voz ativa, é a voz do comando. Moisés, que simbolizava a lei, Elias, que simbolizava profetas, que falavam em conjunto dessa nova aliança, que trataram dessa aliança, agora, juntamente com essa voz. Tudo isso, podemos dizer, que sinaliza a transição da aliança, da antiga aliança para a nova aliança. Não sei se os irmãos, obviamente, que já sabem disso, que nós temos a Bíblia Sagrada dividida né, no Antigo e no Novo Testamento, mas também
ela é chamada de Antiga Aliança e Nova Aliança, ok? Poderia ser também, tá escrito Antiga e Nova Aliança, ok? Então, Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança simbolizam a mesma coisa, são as mesmas coisas, porque a nova aliança que é feita com os homens por meio do Senhor Jesus Cristo e do seu sacrifício. Vamos lá, o tópico 2, né, subtópico 2 diz a exclusividade de Cristo na redenção. Ok? Então isso aqui é de suma importância, a redenção da humanidade. Jesus Cristo é o único e Jesus Cristo, ele é, no caso, o Redentor Supremo, tá? Vai destacar aqui nessa lição a expressão que eles falam o seguinte: erguendo ele os olhos, ninguém viu senão Jesus, após, né, a experiência ali. E essa questão de erguendo os olhos, eles viram, não viram ninguém senão Jesus. Ok? Aqueles homens, Moisés e Elias, vamos dizer assim, Moisés era um símbolo da redenção, né? Do Senhor Jesus, ou melhor, da aliança de Deus com os homens. A lei representava uma lei. Aí aqui vai dizer que eles ergueram, os discípulos agora, João, ou Pedro, João e Tiago, ergueram os olhos, daqui a pouco não tinha mais ninguém. Moisés não estava mais, Elias não estava mais, só estava vendo quem? Jesus. Ele é o símbolo único da nossa redenção. Então, ele vai trazer, no caso, o autor da revista, destacar aqui que essa expressão, trazendo esse significado, como essa expressão significa que ele é o único redentor da humanidade, o único mediador e plenamente suficiente para reconciliar o homem com Deus ou o pecador de Deus. Diante da sua majestade, toda a figura da antiga aliança se desfaz, somente Jesus permanece, ok? Você vê que dentro do judaísmo há muito apreço pelos profetas, muita devoção, assim, sabe? Mas dentro do cristianismo nós respeitamos e até pregamos muito sobre os grandes profetas do Antigo Testamento. Eu particularmente, dificilmente eu prego no Antigo Testamento, mas a Assembleia de Deus geralmente prega muito, né? Exaltando os feitos desses homens, aquela coisa toda, e os feitos de Deus através desses homens. Realmente eles foram homens de suma importância. Entretanto, nessa nova aliança, não sobrou ninguém. O Senhor Jesus. É Ele o autor e consumador da nossa fé. É Ele o Redentor, é Ele que tem o poder. Realmente Ele, irmãos. O mundo hoje só conhece Deus. Esse Deus que criou os céus e a terra por causa da obra redentora do Senhor Jesus. Isso porque, se você for observar toda a obra que o Senhor Jesus Cristo fez, ela testifica de Deus, converge para Deus, ensina sobre Deus e fala sobre Deus. Então, hoje, o próprio Deus é transmitido para a humanidade um novo conhecimento sobre Ele por meio do Senhor Jesus. Ok? Então, Jesus não é uma figura máxima. Nós adoramos a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Existe a figura máxima, é justamente o Deus triuno, onde adoramos a eles por igual, ao único e triuno Deus. Subtópico 3, para encerrar, diz o aprendizado pela experiência. O que o autor quer deixar claro aqui? O autor deixa claro que a experiência que esses apóstolos teve, vai destacar principalmente aqui a figura do apóstolo Pedro, mas essa experiência trouxe aprendizado para ele, onde Jesus Cristo, ele nesse episódio aí, do capítulo, ainda estamos tratando do capítulo 17 de Mateus, ele vai tratar da revelação da glória de Cristo
ressurreto. Então foi um evento pedagógico, ou seja, havia um propósito naquele evento. Jesus Cristo não tinha como levar 13 homens, 12 homens para aquele evento ali que ia acontecer. Ele levou 3. Ele ia fazer aquela aparição, Elias ia aparecer, Moisés, a voz, a transfiguração de Jesus, aquela coisa toda ia acontecer, ia perante os olhos dele, ia. Isso aqui foi o quê? Para que isso aqui? Esse foi um evento pedagógico. Teve uma função de ensinar, de transmitir uma experiência, de transmitir um aprendizado para quê? Para fortalecer. Tanto fortaleceu Jesus como fortalecer os seus discípulos para o futuro que haveria, no caso, após a ida de Jesus, né? A sua glorificação eterna. O que ia acontecer? Ele ia se tornar apóstolos, ia vir sofrer, ia se tornar o que aconteceu, né? Se tornar martírios, ok? Então, isso aqui foi um evento pedagógico, onde trouxe muitos ensinamentos. Nesse caso aqui, vai destacar também 2 Pedro, que Pedro escreve lá na sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 16 e 17, quando ele diz: mas nós mesmos vimos a sua majestade, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então isso aqui foi de suma importância. Outra coisa que é importante que vai destacar dessa transfiguração é justamente que esse foi um prenúncio, um vislumbre da ressurreição antecipada de Jesus Cristo. Assim, teve esse vislumbre da ressurreição, essa aparição. Teve também um vislumbre da antecipação da vitória e também do triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. Interessante isso, né? Aquela aparição de Jesus foi de suma importância, porque foi um vislumbre da sua ressurreição, da glorificação do seu corpo, porque você viu o que aconteceu quando Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Ele não ressuscitou com os outros. Jesus Cristo já havia ressuscitado várias pessoas, só que quando ele ressuscitou o seu corpo, ele não ressuscitou da mesma forma que os outros. O seu corpo ele foi ressuscitado, mas ao mesmo tempo glorificado. Foi diferente. Jesus Cristo ele ressuscitou Lázaro. Jesus Cristo ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus Cristo ele ressuscitou a filha do centurião, se eu não estou enganado, não, o servo do centurião, ok? Então Jesus Cristo pode ter feito até mais obras de ressuscitação naquele período, mas essas foram registradas. Porém, e outras que eu não posso não estar lembrado, mas assim, o seu corpo ele foi ressuscitado de uma forma diferente totalmente daqueles discípulos, dessas pessoas. Porque ele foi ressuscitado e ao mesmo tempo glorificado. É tanto que ele apareceu para os seus discípulos, conversou com os seus discípulos, mas os seus discípulos tiveram dificuldade em reconhecer ele. Então Jesus Cristo ele passou ainda, após a sua ressurreição, 40 dias e 40 dias aqui na face da terra, comendo, conversando, ensinando, sabe? Continuou seu ministério depois da sua ressurreição por 40 dias. Claro que isso não foi narrado especificamente os fatos cotidianos que aconteceram nesses dias, mas, de fato, o Evangelho demonstra, Lucas demonstra que ele viveu 40 dias, ok? Ainda, ficou melhor viveu não, ele conviveu aqui com seus discípulos e apareceu para mais de, se eu não estou enganado, 400 pessoas, algo assim, ou quase 500 pessoas, ok? Com seu corpo glorificado. Então, essa aparição de Jesus foi um vislumbre dos fatos, tanto que estava para acontecer,
posteriormente, que foi a glorificação do seu corpo, como um vislumbre daquilo que ia acontecer, que está narrado até lá no livro de Apocalipse, ok? Então fique com Deus, Deus abençoe. Eu espero que essa aula possa, de certa forma, contribuir para a sua ministração na sala de aula. Deus abençoe. Amém.